Tá, eu tô continuando sobre o negócio que falou que o empregador é conivente. À medida que o empregador é conivente com o empregado, que cria essa situação, o empregador, na medida que ele fala, ó, eu tenho um seguro-desemprego, eu recebo um auxílio, eu não posso isso na minha carteira, e o empregador ele aceita isso, ele está sendo conivente e está chamando uma responsabilidade para ele lá na frente. Porque se a pessoa está trabalhando, está gastando a energia dela ali, está cumprindo todos os requisitos da CLT de um vínculo empregatício, vai ter uma hora que vai dar ruim para o empregador. Então, ele tem que se aparar, até mesmo com o jurídico, e perguntar, e aí, o que a gente faz? Então, a nossa sugestão sempre para os nossos clientes é que não contrate, ou contrate a posse, né? Ou faça de uma outra forma, porque isso aí vai dar um problema lá na frente, que vai sobrar, em regra, para o empregador. Lembrando que a nossa justiça trabalhista, ela é pró-empregado, ela é paternalista. Então, ela vai sempre ficar mais em favor do empregado. Só, doutor, mas aí tem que ser uma inversão de valores, porque eu acho que a justiça ela tem que ser igual. Ela não tem que só ser defensora só do funcionário ou do patrão. E aqui, principalmente aqui no Brasil, felizmente, é muito defensor do funcionário. O patrão sempre nunca tem razão. E hoje eu convivendo muito, entrevistando muitos empresários, como o senhor disse para mim, às vezes o empresário precisa daquela mão de obra, pede o cara trazer a documentação, o cara vai trazer hoje, traz amanhã, e ele diz, mas eu preciso. E vai levando, doutor. E aí? Ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer, porque senão lá na frente ele vai ter uma ação. Lembrando que as ações trabalhistas, geralmente, eles podem até quebrar uma empresa, dependendo do valor da ação, né? O passivo trabalhista. Se você não paga, você fica com restrição junto ao CLB, né? Você, às vezes, não vai poder fazer uma licitação, né? Com a sua empresa junto ao governo. Então, assim, é uma questão bem séria, né? A gente sabe que tem muitos empresários, felizmente, que já fazem esse tipo de análise e já não aceitam, né? Que são empresários, né, que trabalham de uma forma correta, conforme a legislação, mesmo que as cargas trabalhistas, tributárias sejam altas, mas preferem assumir isso e trabalhar de uma forma correta e não ter esse tipo de problema lá na frente, que é também uma questão preventiva. Doutor, mas vou citar um exemplo, vou citar uma empresa. Existe uma antiga empresa que trabalhou no local, foi embora e passou só os maquinários para outra empresa, certo? Os antigos funcionários, a outra empresa devia, né? Assim ele diz, né? Não vou entrar no mérito deles, né? Devia. Aí eles estão acionando a outra empresa, vamos lá. Só que tipo assim, é um encabeçando o outro. E tudo com a mesma conversinha. Isso não é litigância de má fé? Aí vai depender da situação, né? É uma análise do caso concreto que a gente fala, não tem como a gente generalizar. Então, mas quando o caso em si, para poder sim fazer uma análise de forma mais assertiva. Mas se o juiz quer saber um, dois, três, quatro, cinco, chegando a mesma coisa, acionando uma pessoa que não tem nada a ver, sendo que era outra, e é a mesma coisinha, isso não dá para entender que é uma litigância? É a questão da sucessão trabalhista, né? Mas a gente é uma matéria bem complexa, né? Que eu acredito que nesse momento aqui, assim, que a gente está desenvolvendo dúvidas, levando conhecimento para a população, não seja oportuno estar mencionando agora, nesse momento. Mas que o juiz teria que, eu acho, na minha opinião minha, eu acho que a juiz trabalhista, ele é muito paternalista e ele esquece um pouco de abrir um pouco o espaço e conhecer um pouco também o lado empresarial, doutor. Afinal de contas, quem dá o trabalho é o empresário. E se continuar nessa tendência de quebrar empresário, aí? A questão é que o juiz, os juízes são legalistas, ou seja, eles vão cumprir o que está na lei. Né? Então, se a legislação fala uma coisa, tem que cumprir aquele ali. Tem a questão também de interpretação jurisprudencial, né? Que muitos também usam a questão da jurisprudência para dar suas sentenças. Mas hoje a lei é o que ele se baseia. E a jurisprudência, que é nada mais um compêndio de decisões aí que foram dadas ao longo do tempo sobre um determinado assunto, que também serve de base. Mas é que eu falei, é uma análise de cada caso que tem que ser feita. Como diz, cada juiz, cada sentença. Cada juiz tem uma sentença, tem um pensamento, né, uma base, tem uma cultura, e aí ele consegue dar uma decisão com base nisso tudo aí. E na legislação e na jurisprudência. Isso é bom, doutor, porque isso é uma coisa que a gente está falando isso para o povo, né?
A gente não pode dar aquela conversa muito... A conversa que o povo quer ouvir no dia a dia. E o empresário também.